Bem, sejam bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu considero importante sobre reencarnação e mediunidade, né? Nós vamos usar assim como base, né, o livro da Sueli Caldas Schubert, né, que chama-se Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, e o Livro dos Espíritos na parte de reencarnação. Bem, mas por que eu estou abordando esses dois assuntos? Porque, ao meu ver, eles são muito importantes para nós na área do espiritismo, não é? Porque, vejam bem, se não fosse as reencarnações, nós não estaríamos hoje dentro da doutrina espírita, não é? Por quê? Porque, veja, tivemos muitas, mas muitas encarnações mesmo, né? E essas encarnações, elas vão nos burilando em cada uma delas, né? Então, para vocês imaginarem, tem no livro Libertação, no capítulo 1, tem uma coisa que eu gosto muito de colocar. E eu vou dizer aqui para vocês verem quantas encarnações nós tivemos. Então vamos lá, o Libertação, no capítulo 1, diz o seguinte: encarcerados ainda na lei de retorno, ou seja, na reencarnação, temos efetuado multisseculares recapitulações, ou seja, temos caído séculos a séculos, por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos, né? Então vejam como nós somos espíritos já aqui no planeta há muito tempo e quantas encarnações tivemos, né? E agora é que nós estamos aptos ou temos o entendimento para entendermos a doutrina espírita, né? Então, veja, a espiritualidade superior já sabia disso, né? Portanto, por isso é que nós viemos para o nosso planeta e trilhamos essas múltiplas encarnações, né? E, como todos, caímos muitas vezes, né? Porque isso vai nos burilando como um diamante bruto, né? Que é o exemplo que todos os espíritos dão. A gente vai sendo burilado, vai errando, caindo, mas sempre vamos aprendendo um pouco. E até chegarmos ao ponto de que hoje nós estamos aptos para estudarmos a doutrina espírita, né? Então, se a gente pegar aqui a questão 166, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de se depurar? Resposta dos espíritos: submetendo-se à prova de uma nova existência, que é o nosso caso, né? Ainda teremos muitas pela frente, né? Mas cada vez que nós acertamos, como estamos acertando aqui nessa encarnação, nós temos encarnações mais felizes para frente, né? Então, o nosso objetivo hoje é aproveitarmos o máximo essa encarnação, porque hoje essa encarnação é a mais importante de todas. E aí a 16A, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Resposta dos espíritos: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo, né? Então, como eu falei anteriormente, lá no capítulo 1 do Libertação, nós tivemos mais muitas encarnações, né? E essas encarnações vão nos levando sempre a encarnações melhores. Claro, existem espíritos que, por seus atos infelizes, acabam não
indo muito para frente, eles estacionam, não é? Mas para todos eles, é uma questão de tempo, né? Jesus nos disse: Pai, eu não perderei nenhuma de tuas ovelhas. Isso significa que todos nós vamos avançar. Claro, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, dependendo daquilo que fazem na encarnação. Por isso eu repito novamente, que esta encarnação de hoje, ela é muito importante para todos nós, né? Porque é a encarnação em que nós vamos estudar, entender, refletir sobre aquilo que Jesus nos deixou. Uma outra questão aqui muito importante é a seguinte: qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina, né? Então, é exatamente isso, né? Como nós vemos grandes diferenças entre espíritos, né, no nosso globo, então, à medida que se vai reencarnando, vai se entendendo e vai se purificando, né? Outra questão aqui também importante: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta dos espíritos: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea, né? Então é justamente isso. Nós chegaremos num ponto em que nós não precisaremos mais reencarnar na Terra. Poderemos ir para outros planetas, né? Planetas mais avançados do que é o planeta Terra, né? E a gente nunca pode esquecer dessa situação, né, de que o nosso planeta está passando pela transformação, né? Então, em breve, que não se sabe qual é o tempo preciso, mas em breve nós já estaremos dentro do mundo de regeneração, né? Então, temos que nos esforçar para podermos aproveitar bem esta encarnação, né? E depois tem uma outra situação muito mais difícil, é que as reencarnações lá do plano espiritual para cá estão muito mais difíceis, né? Por quê? Porque as pessoas hoje estão mais preocupadas em viver, em abusar, em se deliciar com as coisas da terra, e muitos não querem mais ter filhos, né? E a gente sabe que essa situação é muito difícil para quem precisa reencarnar. Às vezes não tem o pai ou a mãe que queira recebê-los. Por quê? Porque a situação está difícil. Existe muito egoísmo hoje em dia, né? E as pessoas continuam apenas se preocupando com si mesmos. Bem, uma outra situação que eu acho que é muito importante para nós na doutrina espírita é a mediunidade, né? Porque a mediunidade é algo que nós solicitamos antes de reencarnar. O plano espiritual gastou muito tempo, às vezes 20, 30 anos, para planificar a nossa encarnação, né? Se vocês observarem no livro do André Luiz, Missionários da Luz, vocês vão ver que até os cromossomos de cada um de nós, eles estão mapeados antes da reencarnação. Então, todo o nosso corpo físico tem um programa estabelecido, não é? E a mediunidade da mesma forma, né? Se nós optarmos por sermos médiums, não é? Porque entendemos que erramos muito e queremos ganhar mais tempo, então nos é permitido vir com a mediunidade, né? Então, a mediunidade e a reencarnação são fatores muito importantes para nós entendermos toda essa situação que se reveste o espírito, né? Para que nós possamos dar importância à reencarnação de hoje
e principalmente para a mediunidade hoje, né? Então, a mediunidade hoje é uma conquista e ela faz com que nós possamos agir de forma mais correta do que agíamos em outras encarnações. Ela nos leva a isso, quando bem direcionada, claro, não é? Então, aqui vai algumas definições da Sueli Caldas Schuvers. A mediunidade é a faculdade humana natural que possibilita ao indivíduo o intercâmbio com o mundo espiritual, a comunicação entre os dois planos da vida. É a faculdade dos médiuns, sendo extremamente bela e enriquecedora, quando exercida para fins nobres e elevados, né? Então, essa definição é muito simples de ser entendida. E aí ela continua. A mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade. Os espíritos, em todo o curso dos tempos, entraram em comunicação com os seres humanos, assinalando as suas presenças, atestando a imortalidade da alma, a continuidade da vida e a possibilidade de intercâmbio entre os planos visíveis e o invisível. As tribos mais primitivas tinham conhecimento dessa possibilidade e aqueles em que o dom mediúnico se especializava eram considerados pajés ou feiticeiros, encarregados de realizar a medicina primitiva da época e consultados quanto ao futuro, cabendo a eles interrogarem as forças invisíveis quanto ao êxito ou fracasso das ações que empreendiam. Na antiguidade, os médiuns eram muito respeitados, né? Vocês já devem ter ouvido falar nos oráculos, pitonisas, profetas, né? Na Idade Média, foram considerados bruxos e eram caçados e levados às fogueiras. O exemplo é Joana d'Arc, né? A jovem camponesa que, atendendo às determinações dos seus guias espirituais, lutou à frente do exército francês para libertar a sua pátria e por declarar publicamente que os ouvia e lhes obedecia, e foi condenada à morte e queimada, né? Bom, hoje em dia nós não precisamos mais passar por isso, né? Então, o Espiritismo hoje levou a mediunidade à categoria de missão, sacerdócio, né? Mostrando que o exercício deve ser realizado de maneira altruísta e apresentando nas obras básicas aquilo que nós precisamos saber. Então, o estudo, né, contínuo das obras básicas é muito importante, né? Começando pelo Livro dos Médiuns, né? E nós, através do conhecimento do Livro dos Médiuns, a gente tem uma noção muito forte da relação entre o plano espiritual e aqui o plano material, né? E o objetivo de todos nós é nos esforçarmos nesses estudos, porque só estudando desta maneira firme é que nós conseguiremos ter ao nosso lado aqueles bons espíritos que já passaram por essa situação também, né? Então, podemos considerar que a mediunidade é algo muito importante para quem está na doutrina espírita, né? Mas a gente tem que ressaltar que a mediunidade não é privilégio do espiritismo, né? Ela pode se manifestar em qualquer pessoa, em qualquer região, em qualquer religião, né? Mas, graças a Allan Kardec, nós tivemos uma maneira de estudar firme e de forma consistente, porque ele abordou todos os aspectos que nós precisaríamos entender, né? Então, também temos que ressaltar o trabalho de Kardec, que foi muito importante para todos nós hoje. Nunca devemos esquecer isso. Bem, então eu não quero me estender muito mais, mas ressaltando que, entendendo a reencarnação
estudando muito para sermos bons médiuns, né, nós nos aproximaremos dos bons espíritos e de Jesus. Eu espero que vocês tenham aproveitado esta palestra doutrinária. Muito obrigado.